Você já imaginou ouvir da boca de alguém poderoso, alguém da sua própria família, as palavras: "Você não significa nada"? Foi exatamente isso que aconteceu comigo, no meio de um aeroporto lotado, diante de todos. Mas o que ele não sabia é que eu carregava um segredo capaz de mudar tudo: a existência da neta que ele abandonou e nunca quis conhecer. Se você quer saber como enfrentei o homem mais temido da minha família, como revelei a verdade que ele tentou esconder por anos, e como essa história de rejeição, coragem e recomeço transformou para sempre a minha vida e a da minha mãe, fica comigo até o final deste vídeo. Aperte o like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque o que eu vou contar agora é mais do que um drama familiar. É uma lição sobre valor, perdão e o verdadeiro significado de pertencer. Vamos juntos nessa jornada. As portas automáticas do aeroporto se fecharam atrás de mim, abafando o som dos carros e das vozes apressadas. O cheiro de café requentado e perfume caro pairava no ar, misturado ao frio do ar-condicionado que me fazia arrepiar até os ossos. Eu estava ali, parada, com a mala na mão, o coração batendo tão alto que parecia ecoar pelo saguão inteiro. E foi naquele instante, com as palavras dele ainda vibrando nos meus ouvidos: "Você não significa nada", que tudo dentro de mim se partiu. Eu nunca imaginei que ouviria isso do homem que, por tanto tempo, eu admirei de longe, o homem que era o centro de tantas histórias sussurradas na minha família, o milionário que todos temiam e reverenciavam. Mas ali, diante de todos, ele me reduziu a pó. E foi ali, também, que eu decidi que ele precisava saber da verdade, da neta que ele abandonou sem nunca sequer olhar nos olhos. Eu me lembro de cada detalhe daquele dia como se estivesse gravado a fogo na minha pele. O céu estava cinza, ameaçando chuva, e o aeroporto fervilhava de gente indo e vindo, malas arrastando, crianças chorando, anúncios ecoando pelos alto-falantes. Eu estava nervosa, claro. Não era todo dia que se encontrava com alguém como o Sr. Álvaro Montenegro, o patriarca da família Montenegro, dono de metade dos hotéis de luxo do litoral, investidor em empresas que eu só conhecia de ouvir falar, e, acima de tudo, o homem que destruiu a vida da minha mãe. Minha mãe, Helena, sempre foi uma mulher forte, mas havia uma tristeza nos olhos dela que eu só fui entender de verdade quando cresci. Ela nunca falava do meu pai. Quando eu perguntava, ela desviava o olhar, mudava de assunto, ou dizia apenas que ele era um homem complicado. Só muito mais tarde, já adulta, foi que eu descobri a verdade. Meu pai era filho de Álvaro Montenegro, e quando minha mãe engravidou, ele simplesmente sumiu. E Álvaro, ao saber da gravidez, fez questão de apagar qualquer vestígio de nós da vida da família Montenegro. Minha mãe foi humilhada, ameaçada, e obrigada a criar a filha sozinha, longe de tudo e de todos. Eu cresci ouvindo histórias sobre o avô milionário que nunca quis saber de mim. No começo, era só uma curiosidade, uma fantasia de criança. Mas, com o tempo, virou uma ferida. Eu vi as fotos das festas luxuosas, dos natais em mansões, das viagens para lugares que eu só conhecia de revistas. E eu, ali, com minha mãe, em um apartamento pequeno, contando moedas para pagar o aluguel. Eu prometi a mim mesma que um dia, de algum jeito, eu olharia nos olhos daquele homem e mostraria que eu existia. Que eu era alguém. E foi assim que, anos depois, eu me vi naquele aeroporto, esperando por ele. Eu tinha conseguido um emprego temporário em uma das empresas do Grupo Montenegro, graças a um amigo que não sabia da minha história. Era uma oportunidade única, e eu agarrei com unhas e dentes. Trabalhei duro, me destaquei, e acabei sendo escolhida para acompanhar o próprio Álvaro em uma viagem de negócios. Era a chance que eu esperava, não só para mostrar meu valor, mas para, quem sabe, encontrar uma brecha para contar a verdade. Mas nada me preparou para o que aconteceu naquele saguão. Álvaro Montenegro era exatamente como eu imaginava: alto, imponente, cabelos grisalhos impecavelmente penteados, terno sob medida, olhar frio e calculista. Ele caminhava como se o mundo lhe devesse passagem, e as pessoas realmente abriam caminho para ele. Eu estava nervosa, mas tentei manter a postura profissional. Cumprimentei-o com um sorriso, entreguei os documentos da viagem, expliquei o roteiro. Ele mal me olhou. Apenas assentiu, seco, e seguiu em frente. Durante todo o tempo, ele me tratou como se eu fosse invisível. Dava ordens curtas, nunca agradecia, e, quando eu tentava puxar conversa,
ele me cortava com um olhar. Eu me perguntava se ele sentia algo, se, em algum lugar, ele reconhecia em mim algum traço da família. Mas ele parecia feito de pedra. A viagem foi um desastre. O voo atrasou, a reserva do hotel estava errada, e, para piorar, uma das malas dele foi extraviada. Eu tentei resolver tudo, corri de um lado para o outro, liguei para contatos, implorei para funcionários. Mas nada parecia suficiente. Ele me olhava com desprezo, como se eu fosse responsável por todos os problemas do mundo. No fim da tarde, exausta, eu me sentei em um banco do aeroporto, tentando segurar as lágrimas. Foi quando ele se aproximou, com aquele andar firme, e parou diante de mim. Você não serve nem para organizar uma viagem simples, ele disse, a voz baixa, mas cortante. Gente como você nunca vai chegar a lugar nenhum. Você não significa nada. As palavras dele me atingiram como um soco. Eu senti o rosto queimar, as mãos tremerem. Por um instante, pensei em me levantar e ir embora, deixar tudo para trás. Mas, naquele momento, algo dentro de mim se quebrou, ou talvez tenha se libertado. Eu não podia mais ficar calada. Não depois de tudo o que minha mãe passou. Não depois de uma vida inteira sendo ignorada. Eu me levantei devagar, olhei nos olhos dele, e disse, com a voz trêmula, mas firme: eu não significo nada para o Senhor, é isso? Pois saiba que, para alguém, eu sou tudo. E talvez o Senhor devesse saber que existe uma parte da sua família que o Senhor fez questão de esquecer. Uma parte que o Senhor abandonou. Ele me olhou, surpreso, como se não esperasse que eu tivesse coragem de responder. O silêncio entre nós era pesado, quase palpável. As pessoas ao redor começaram a olhar, sentindo a tensão no ar. Do que você está falando? Ele perguntou, a voz mais baixa, mas ainda carregada de desprezo. Eu respirei fundo, sentindo o coração disparar. Era agora ou nunca. Eu sou filha do seu neto, Rafael. A neta que o Senhor nunca quis conhecer. A neta que o Senhor abandonou antes mesmo de nascer. O rosto dele empalideceu. Por um instante, ele pareceu menor, menos imponente. Mas logo o olhar frio voltou, e ele deu um passo para trás. Isso é impossível. Rafael nunca teve filhos. Isso é algum tipo de chantagem. Eu balancei a cabeça, sentindo as lágrimas ameaçarem cair. Não é chantagem. Eu não quero nada do Senhor. Só queria que soubesse que eu existo. Que minha mãe sofreu por sua causa. Que eu cresci ouvindo histórias sobre o avô milionário que nunca quis saber de mim. E que, apesar de tudo, eu sou alguém. Eu significo muito para minha mãe. E, goste o Senhor ou não, eu sou parte da sua família. Ele ficou em silêncio, os olhos fixos em mim. Por um momento, achei que ele fosse dizer algo, pedir desculpas, ou ao menos tentar entender. Mas, em vez disso, ele apenas virou as costas e foi embora, deixando-me ali, sozinha, no meio do aeroporto, com o peso de uma vida inteira de rejeição. Eu me sentei de novo, as pernas bambas, o peito apertado. As lágrimas vieram, quentes, silenciosas. Eu não sabia o que esperar daquele encontro, mas, no fundo, eu ainda tinha esperança de que ele pudesse mudar. De que, ao menos por um instante, ele visse em mim algo além de um erro do passado. Mas ele não viu. E talvez nunca veja. Fiquei ali por um tempo, observando as pessoas passarem, cada uma com sua história, seus dramas, suas dores. Pensei na minha mãe, em tudo o que ela enfrentou para me criar sozinha. Pensei em todas as vezes que ela sorriu para mim, mesmo quando estava cansada, mesmo quando o dinheiro faltava, mesmo quando o mundo parecia desabar. Ela nunca me fez sentir que eu não significava nada. Pelo contrário. Para ela, eu era tudo. Peguei o celular e liguei para ela. A voz dela, do outro lado da linha, era suave, acolhedora. Oi, filha. Como foi a viagem? Eu respirei fundo, tentando conter o choro. Foi difícil, mãe. Mas eu fiz o que precisava fazer. Eu contei para ele. Contei que eu existo. Contei de você. Ela ficou em silêncio por um momento,
e eu ouvi o som da respiração dela, pesada. E o que ele disse? Ele não disse nada. Só foi embora. Ela suspirou, e eu senti o peso da tristeza dela atravessar a linha. Você fez o que era certo, filha. Você é corajosa. Eu tenho tanto orgulho de você. As palavras dela me aqueceram por dentro. Eu fechei os olhos, deixando as lágrimas caírem livremente. Obrigada, mãe. Eu te amo. Eu também te amo, minha menina. Sempre. Desliguei o telefone e fiquei ali, olhando para o vazio. Aos poucos, a dor foi dando lugar a uma estranha sensação de alívio. Eu tinha feito o que precisava fazer. Eu tinha dito a verdade. E, mesmo que ele nunca aceitasse, eu sabia quem eu era. Eu sabia o meu valor. Os dias seguintes foram difíceis. Voltei para casa, pedi demissão do emprego, e passei um tempo tentando juntar os pedaços de mim mesma. Minha mãe me apoiou em tudo, como sempre. Ela me abraçou forte, me disse que eu era suficiente, que eu era amada. E, aos poucos, fui me reconstruindo. Mas a história não terminou ali. Algumas semanas depois, recebi uma carta. O envelope era elegante, com o brasão da família Montenegro em relevo. Meu coração disparou. Abri com as mãos trêmulas, esperando qualquer coisa, menos o que encontrei. Prezada senhorita. Recebi sua mensagem no aeroporto. Confesso que fui pego de surpresa. Não costumo lidar com assuntos pessoais dessa forma, mas, após refletir, acredito que devo a você, e à sua mãe, ao menos uma conversa. Se desejar, podemos nos encontrar. Sem promessas, sem expectativas. Apenas uma conversa. Atenciosamente. Álvaro Montenegro. Fiquei olhando para a carta por longos minutos, sem saber o que sentir. Parte de mim queria rasgar o papel, jogar tudo fora, esquecer que ele existia. Mas outra parte, a parte que ainda era aquela menina curiosa, queria entender. Queria, talvez, uma chance de reescrever a história. Conversei com minha mãe. Ela ficou apreensiva, mas me apoiou. Se você sentir que deve ir, vá. Mas vá por você, não por ele. Não espere nada, filha. Só vá de coração aberto. E foi o que eu fiz. Marcamos o encontro em um café discreto, longe dos olhares curiosos da alta sociedade. Cheguei cedo, as mãos suando, o estômago embrulhado. Ele chegou pontual, como sempre, impecável, mas havia algo diferente em seu olhar. Menos arrogância, talvez. Mais cansaço. Sentou-se à minha frente, pediu um café, e ficou em silêncio por alguns minutos. Eu esperei, sem saber o que dizer. Eu não sou um homem fácil, ele começou, a voz mais baixa do que eu lembrava. Cometi muitos erros na vida. Erros que não posso desfazer. Quando meu filho, Rafael, sumiu, eu fiquei furioso. Achei que ele estava fugindo das responsabilidades. Nunca imaginei que havia uma criança envolvida. Nunca quis saber. Achei que era melhor assim. Ele olhou para mim, os olhos úmidos. Mas, vendo você ali, no aeroporto, percebi que talvez eu tenha perdido algo importante. Não estou dizendo que posso consertar tudo. Não estou dizendo que posso ser o avô que você merece. Mas queria, ao menos, tentar entender. Ouvir sua história. Saber quem você é. Eu respirei fundo, sentindo o peso das palavras dele. Era pouco, perto de tudo o que eu sonhei. Mas era alguma coisa. Contei a ele sobre minha infância, sobre minha mãe, sobre as dificuldades, mas também sobre as alegrias. Contei sobre os aniversários simples, as noites em que minha mãe me ensinava a dançar na sala, as vezes em que ela me fazia rir mesmo quando tudo parecia difícil. Contei sobre meus sonhos, minhas conquistas, minhas dores. Ele ouviu em silêncio, os olhos fixos em mim. Às vezes, balançava a cabeça, como se tentasse entender um mundo que sempre ignorou. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um tempo, olhando para a xícara de café. Eu não sei se posso mudar, ele disse, finalmente. Mas quero tentar.
Se você permitir. Eu não respondi de imediato. Olhei para ele, para aquele homem que, por tanto tempo, foi só uma sombra na minha vida. Vi ali, pela primeira vez, não um milionário arrogante, mas um homem velho, cansado, arrependido. Eu não espero nada do Senhor, respondi, a voz firme. Mas estou disposta a tentar. Não por mim, mas pela minha mãe. Ela merece, ao menos, um pedido de desculpas. Ele assentiu, os olhos marejados. Eu devo muito a ela. E a você. Saí daquele café com o coração mais leve. Não porque tudo estava resolvido, mas porque, pela primeira vez, senti que eu tinha voz. Que eu podia, finalmente, deixar o passado para trás. Os meses seguintes foram de reconstrução. Álvaro tentou se aproximar, aos poucos. Mandava mensagens, perguntava sobre minha vida, convidou minha mãe para um jantar. No começo, ela resistiu, mas, com o tempo, foi cedendo. Não foi fácil. As feridas eram profundas, e algumas talvez nunca cicatrizem completamente. Mas havia, ali, uma vontade de recomeçar. Eu segui minha vida, voltei a estudar, consegui um novo emprego, desta vez por mérito próprio, sem favores, sem atalhos. Minha mãe voltou a sorrir mais, a sair de casa, a acreditar que, talvez, o mundo pudesse ser menos cruel. E, em um Natal, muitos anos depois, estávamos todos juntos. Não em uma mansão luxuosa, mas em nossa casa simples, com comida feita com carinho, risadas sinceras e, pela primeira vez, a sensação de pertencimento. Álvaro estava lá, mais velho, mais frágil, mas com um sorriso tímido no rosto. Ele me entregou um presente, um álbum de fotos, com imagens da família Montenegro, mas também com fotos minhas, da minha mãe, que ele pediu para eu compartilhar. Era um gesto pequeno, mas cheio de significado. Eu não posso mudar o passado, ele disse, a voz embargada. Mas quero, ao menos, fazer parte do seu presente. Se você permitir. Eu sorri, sentindo as lágrimas nos olhos. Eu permito. Mas, desta vez, com uma condição, que nunca mais me faça sentir que eu não significo nada. Ele assentiu, emocionado. Você significa muito. Mais do que eu fui capaz de enxergar. Naquele momento, percebi que, às vezes, a vida nos dá a chance de reescrever nossa história. Não de apagar as dores, mas de transformá-las em algo novo. Eu nunca vou esquecer o que ouvi naquele aeroporto. Mas, agora, essas palavras não me definem mais. Eu sou filha da minha mãe, neta de um homem que errou, mas que, no fim, tentou acertar. E, acima de tudo, eu sou alguém. Eu significo tudo para quem importa. E, finalmente, isso era suficiente. Mas, mesmo depois de tudo, as marcas daquele dia no aeroporto nunca desapareceram completamente. Elas ficaram ali, como cicatrizes discretas, lembrando-me de quem eu era e de tudo o que precisei enfrentar para chegar até ali. Às vezes, quando estou sozinha, ainda ouço a voz dele, fria e cortante, dizendo que eu não significava nada. Mas, agora, eu respondo a essa voz com todas as lembranças de amor, de luta, de superação que minha mãe me deu. A vida seguiu, com seus altos e baixos. Álvaro, com o tempo, tornou-se uma presença mais constante, mas nunca invadiu nossos espaços. Ele respeitou nossos limites, pediu desculpas quando errou, e, aos poucos, foi conquistando um lugar em nossos corações. Não como o avô perfeito, mas como um homem que, apesar de tudo, tentou mudar. Minha mãe, por sua vez, floresceu. Ela voltou a pintar, a sair com as amigas, a sorrir com mais frequência. Eu via nela uma leveza que nunca tinha visto antes. E, em muitos momentos, ela me dizia, com os olhos brilhando: "Você me salvou, filha. Você me deu forças para seguir." E eu sabia que, no fim das contas, era isso que importava. Não o dinheiro, não o sobrenome, não as festas luxuosas. O que importava era o amor, a coragem de enfrentar o passado, a força de recomeçar. Hoje, quando olho para trás, vejo uma trajetória marcada por dor, mas também por esperança. Vejo uma menina que sonhava com um avô, mas que encontrou,
no amor da mãe, tudo o que precisava. Vejo uma mulher que enfrentou o desprezo, mas que nunca deixou de acreditar em si mesma. E, acima de tudo, vejo alguém que, mesmo quando disseram que não significava nada, provou que significava tudo. E essa é a minha história. A história de uma neta que foi abandonada, mas que nunca deixou de lutar pelo seu lugar no mundo. A história de uma mãe que enfrentou tudo por amor. E, quem sabe, a história de um homem que, no fim da vida, aprendeu que o verdadeiro valor das pessoas não está no dinheiro, mas no amor que elas são capazes de dar e receber. E, se hoje eu pudesse voltar àquele aeroporto, olhar nos olhos dele e ouvir de novo aquelas palavras, eu sorriria. Porque, agora, eu sei quem eu sou. E ninguém pode tirar isso de mim. Eu me lembro de sair daquele Natal com o coração leve, mas também com uma estranha sensação de vazio. Era como se, depois de tanto tempo lutando para ser reconhecida, para ser vista, eu finalmente tivesse conseguido. Mas, ao mesmo tempo, percebia que o reconhecimento de Álvaro não era mais o que me definia. Eu já tinha me encontrado antes disso, nas pequenas vitórias, nos abraços da minha mãe, nos dias em que consegui sorrir mesmo quando tudo parecia desmoronar. Os meses seguintes foram de adaptação. Álvaro, apesar da idade avançada, fazia questão de manter contato. Às vezes, ligava só para perguntar como eu estava, outras vezes mandava mensagens curtas, quase formais, mas que, aos poucos, foram se tornando mais pessoais. Ele me convidou para almoços, para pequenas reuniões de família, e, com o tempo, até para viagens curtas. No início, eu ia com o coração apertado, sempre esperando algum comentário atravessado, algum olhar de julgamento. Mas, surpreendentemente, ele se mostrava cada vez mais aberto, mais disposto a ouvir do que a falar. Minha mãe, por outro lado, ainda mantinha certa distância. Ela aceitava os convites, mas sempre com o pé atrás, como se temesse que tudo aquilo não passasse de uma ilusão, de uma trégua temporária. Eu entendia. As feridas dela eram mais profundas, mais antigas. Ela tinha sido rejeitada, humilhada, obrigada a criar uma filha sozinha enquanto via, de longe, a família Montenegro viver em luxo e conforto. Não era fácil simplesmente esquecer tudo isso. Certa vez, durante um almoço de domingo, Álvaro pediu licença e, quando voltou, trouxe consigo uma caixa de madeira antiga. Ele a colocou sobre a mesa, diante de mim e da minha mãe, e ficou em silêncio por alguns instantes, como se buscasse coragem para falar. Esta caixa pertenceu à minha mãe, ele começou, a voz embargada. Ela guardava aqui as lembranças da família. Fotos, cartas, pequenos objetos que tinham significado para ela. Quando ela morreu, eu guardei a caixa, mas nunca tive coragem de abri-la. Hoje, acho que é hora de compartilhar isso com vocês. Ele abriu a caixa com cuidado, revelando uma coleção de fotografias em preto e branco, cartas amareladas pelo tempo, pequenos broches e medalhas. Pegou uma foto e a entregou à minha mãe. Era uma imagem antiga, de uma mulher jovem com um sorriso doce, segurando um bebê no colo. Essa é minha mãe com meu irmão mais novo, explicou Álvaro. Ela sempre dizia que família era o bem mais precioso que alguém podia ter. Eu esqueci disso por muito tempo. Minha mãe segurou a foto com delicadeza, os olhos marejados. Eu vi ali, naquele gesto, uma ponte sendo construída entre passado e presente, entre dor e esperança. Eu não posso apagar o que fiz, continuou Álvaro, olhando para nós com sinceridade. Mas quero, de verdade, tentar fazer diferente daqui para frente. Não só por mim, mas por vocês. Por tudo o que perdemos. Minha mãe respirou fundo, enxugou uma lágrima e, pela primeira vez, sorriu para ele de verdade. Eu não sei se consigo perdoar tudo, Álvaro, ela disse, a voz suave, mas firme. Mas estou disposta a tentar. Por mim, pela minha filha, e por tudo o que ainda podemos construir. Aquele momento ficou gravado em minha memória como um dos mais importantes da minha vida. Não foi um perdão imediato, nem uma reconciliação mágica. Mas foi um começo. Um passo em direção ao futuro. Com o tempo, fui conhecendo outros membros da família Montenegro. Alguns me receberam de braços abertos, curiosos sobre minha história, querendo saber mais sobre minha mãe, sobre minha infância.
Outros, porém, mantiveram distância, desconfiados, como se eu fosse uma ameaça ao status quo. Eu entendia. Para eles, eu era a lembrança viva de um segredo de família, de um erro que preferiam esquecer. Em uma dessas reuniões, conheci minha tia, Beatriz, irmã de Rafael, meu pai. Ela era uma mulher elegante, de fala mansa, mas com um olhar penetrante. No início, foi cordial, mas distante. Com o tempo, porém, começamos a conversar mais, a trocar confidências. Descobri que ela também tinha suas mágoas com o pai, que também se sentia, muitas vezes, invisível diante do brilho dos irmãos homens. Você sabe, Clara, ela me disse certa vez, enquanto caminhávamos pelo jardim da casa de campo da família, às vezes, a gente passa a vida inteira tentando ser vista, tentando provar nosso valor. Mas, no fim, o que importa mesmo é o que a gente constrói com quem nos ama de verdade. O resto é só barulho. Aquelas palavras ficaram comigo. Eu percebi que, apesar de toda a dor, de toda a rejeição, eu tinha construído algo bonito com minha mãe, com as pessoas que realmente importavam. E, agora, tinha chance de construir algo novo, de criar laços verdadeiros, mesmo que fosse difícil, mesmo que levasse tempo. Com o passar dos anos, minha relação com Álvaro foi se tornando mais natural. Ele nunca foi um avô carinhoso, daqueles que abraçam e fazem brincadeiras. Mas, à sua maneira, demonstrava cuidado. Mandava livros que achava que eu gostaria, perguntava sobre meus estudos, dava conselhos sobre carreira. Às vezes, me surpreendia com gestos pequenos, como um bilhete de aniversário escrito à mão, ou uma ligação em um dia difícil. Eu também fui aprendendo a perdoar. Não de uma vez, não completamente. Mas fui deixando de lado o peso da mágoa, fui abrindo espaço para o novo. Descobri que, ao perdoar, eu não estava dizendo que o que ele fez estava certo, mas estava me libertando do passado, permitindo que minha vida seguisse em frente. Minha mãe, por sua vez, encontrou forças para recomeçar. Voltou a pintar, a expor seus quadros em pequenas galerias, a viajar com as amigas. Eu via nela uma alegria renovada, uma leveza que nunca tinha visto antes. E, em muitos momentos, ela me dizia, com os olhos brilhando: "Você me salvou, filha. Você me deu forças para seguir." E eu sabia que, no fim das contas, era isso que importava. Não o dinheiro, não o sobrenome, não as festas luxuosas. O que importava era o amor, a coragem de enfrentar o passado, a força de recomeçar. Um dia, alguns anos depois daquele encontro no aeroporto, Álvaro me chamou para conversar. Ele estava mais velho, mais frágil, mas ainda mantinha aquele olhar determinado. "Clara", ele disse, "eu queria te pedir um favor. Sei que não tenho o direito de pedir nada, mas gostaria que você me acompanhasse em uma viagem. Quero visitar alguns lugares do passado, lugares que marcaram minha vida. Acho que está na hora de acertar algumas contas comigo mesmo." Eu aceitei. Não sabia exatamente o que esperar, mas senti que era importante para ele, e, de certa forma, para mim também. Viajamos juntos por cidades pequenas, por fazendas antigas, por casas que ele havia deixado para trás. Em cada lugar, ele me contava uma história, compartilhava uma lembrança, às vezes sorrindo, às vezes chorando. Eu ouvia, absorvia cada palavra, cada gesto. Era como se, finalmente, ele estivesse disposto a se despir das máscaras, a mostrar quem realmente era. Em uma dessas paradas, ele me levou até uma casa simples, no interior, onde havia crescido. Sentamos na varanda, olhando o pôr do sol, e ele ficou em silêncio por um tempo, antes de falar. "Sabe, Clara, eu passei a vida inteira correndo atrás de dinheiro, de poder, de reconhecimento. Achei que, se tivesse tudo isso, seria feliz. Mas, no fim, percebi que o que realmente importa são as pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente machuca, as pessoas que a gente deixa para trás. Eu deixei muita gente para trás. Seu pai, sua mãe, você. Não posso mudar isso. Mas posso, ao menos, tentar ser melhor agora." Eu segurei a mão dele, senti a pele fina, marcada pelo tempo. Olhei nos olhos dele e disse, com sinceridade: "Eu não espero que o senhor seja perfeito,
Álvaro. Só quero que seja verdadeiro. Que esteja presente, do jeito que puder. O resto, a gente constrói juntos. Ele sorriu, um sorriso tímido, mas cheio de gratidão. Obrigado, minha neta. Você me deu uma segunda chance. E eu prometo não desperdiçá-la. Voltamos para casa com o coração mais leve, com a sensação de que, finalmente, estávamos prontos para seguir em frente. O tempo passou. Álvaro envelheceu rápido, como se, ao se permitir sentir, ao se permitir amar, tivesse finalmente baixado a guarda. Ele ficou doente, passou a precisar de cuidados, de companhia. Minha mãe e eu nos revezávamos para visitá-lo, para garantir que não lhe faltasse nada. Ele, por sua vez, aproveitava cada momento, cada conversa, cada risada. Em uma de suas últimas noites, ele me chamou ao quarto, pediu que eu me sentasse ao lado da cama. Estava fraco, mas os olhos brilhavam com uma intensidade que eu nunca tinha visto. Clara, ele disse, a voz baixa, eu queria te agradecer por não ter desistido de mim, por ter me mostrado que, mesmo quando a gente erra, ainda pode tentar acertar. Eu te amo, minha neta. E, se eu pudesse voltar atrás, faria tudo diferente. Eu segurei a mão dele, senti as lágrimas escorrerem pelo rosto. Eu também te amo, vô. E, apesar de tudo, sou grata por termos tido essa chance. Ele sorriu, fechou os olhos e, naquela noite, partiu em paz. O funeral foi simples, como ele pediu. Pouca gente, apenas a família mais próxima, alguns amigos antigos. Não houve discursos grandiosos, nem homenagens exageradas. Apenas lembranças, sorrisos, lágrimas sinceras. Depois do enterro, minha mãe e eu voltamos para casa, exaustas, mas em paz. Sentamos na sala, em silêncio, cada uma mergulhada em seus próprios pensamentos. Você acha que ele foi feliz, no fim? Perguntei, olhando para o vazio. Minha mãe sorriu, um sorriso triste, mas cheio de ternura. Acho que sim, filha. Acho que, finalmente, ele encontrou o que procurava. E nós também. Os anos passaram, e a vida seguiu seu curso. Eu me formei, consegui um bom emprego, construí minha própria família. Minha mãe continuou pintando, viajando, vivendo com a leveza de quem superou a dor. E, em cada Natal, em cada aniversário, em cada momento importante, lembrávamos de Álvaro, não como o milionário arrogante que um dia disse que eu não significava nada, mas como o avô que, no fim, tentou ser alguém melhor. Hoje, quando olho para trás, vejo uma trajetória marcada por dor, mas também por esperança. Vejo uma menina que sonhava com um avô, mas que encontrou, no amor da mãe, tudo o que precisava. Vejo uma mulher que enfrentou o desprezo, mas que nunca deixou de acreditar em si mesma. E, acima de tudo, vejo alguém que, mesmo quando disseram que não significava nada, provou que significava tudo. E essa é a minha história. A história de uma neta que foi abandonada, mas que nunca deixou de lutar pelo seu lugar no mundo. A história de uma mãe que enfrentou tudo por amor. E, quem sabe, a história de um homem que, no fim da vida, aprendeu que o verdadeiro valor das pessoas não está no dinheiro, mas no amor que elas são capazes de dar e receber. Se hoje eu pudesse voltar àquele aeroporto, olhar nos olhos dele e ouvir de novo aquelas palavras, eu sorriria. Porque, agora, eu sei quem eu sou. E ninguém pode tirar isso de mim. E, se um dia minha filha me perguntar sobre o avô que ela não conheceu, eu vou contar a verdade. Vou dizer que ele errou, que nos machucou, mas que, no fim, tentou consertar. Vou dizer que o perdão é difícil, mas possível. E que, acima de tudo, o que importa é nunca deixar que ninguém nos faça acreditar que não significamos nada. Porque, no fim, todos nós significamos tudo para alguém. E isso é o que realmente importa. Se você chegou até aqui, obrigado por me acompanhar nessa jornada tão intensa e verdadeira. Hoje, eu entendo que ninguém tem o direito de dizer que você não significa nada, porque cada um de nós carrega uma história, uma força e um valor que ninguém pode tirar. Eu transformei a dor em coragem, e, mesmo diante do desprezo, escolhi não me calar. Se essa história tocou seu coração, se você já se sentiu invisível ou rejeitado por alguém,
Deixe seu comentário aqui embaixo. Compartilhe comigo a sua experiência. Eu leio tudo e respondo com carinho, porque juntos somos mais fortes. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história como essa. E, se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe esse vídeo. Você pode ser a diferença na vida de alguém hoje. Lembre-se, você significa muito. Para alguém, você é tudo. Até a próxima!